Olá galera, aqui quem vos fala é o Fredão. Nós vamos começar a estudar a geometria plana. Ela chegou por muitas semanas, esses serão os nossos estudos, tá legal? Ela começa agora bem elementar aí no módulo 9, página 93 da apostila 2, setor 112, tá? Nós vamos falar hoje simplesmente de ângulo, definir medida de ângulo, classificar o ângulo de acordo com a posição, de acordo com a medida, de acordo com a soma das medidas, tá? Então, um começo bem elementar, bem tranquilo, como todo material faz, beleza? Vamos dar início então ao nosso estudo de ângulos. Qual definição de ângulo, galera? Ângulo tem por definição a união de duas semirretas de mesma origem e não colineares. Semirreta é uma parte da reta, né? Um pedacinho da reta que tem começo, mas não tem fim, tem origem, mas não tem extremidade. Eu desenhei para vocês duas semirretas, a semirreta OA e a semirreta OB, e elas têm a mesma origem. A união dessas duas semirretas de mesma origem gera para a gente um elemento geométrico chamado ângulo, tá bom? A medida de um ângulo, na verdade, é a medida do menor arco determinado pelo ângulo numa circunferência cujo centro é o seu vértice. Por exemplo, você vai lá e desenha esse ângulo que eu desenhei aí, chamado AOB, tá vendo? O biquinho dele é O. No vértice do ângulo, no biquinho dele, eu vou centrar um compasso e vou traçar uma circunferência. A medida do ângulo, por definição, será igual à medida do menor arco que o ângulo determina na circunferência, que é esse arco vermelhinho que eu destaquei para você. Essa será a medida do ângulo que eu vou chamar de alfa. A medida do ângulo AOB estou chamando de alfa. E a medida de um ângulo, todos sabemos que é sempre maior do que 0 graus, não existe ângulo de medida negativo, e menor que 180 graus. Agora nós podemos estender essa definição de ângulos um pouquinho mais para que a gente possa entender a existência do ângulo nulo e do ângulo raso. Ângulo nulo é aquele ângulo que tem medida 0 graus, é quando as duas semirretas são coincidentes, tá? E o ângulo raso é quando as duas semirretas, as duas perninhas do ângulo são opostas, ângulo raso de medida 180 graus. Então, para que possamos entender e trabalhar com o ângulo nulo, com o ângulo de medida 180 graus, nós vamos estender essa definição de ângulo e vamos falar que a medida do ângulo pode variar de 0 até 180 graus. Se o ângulo medir 0 graus, ele é chamado de ângulo nulo. Se o ângulo medir 180 graus, ele é chamado de ângulo raso, beleza? Bem elementar, bem superficial, né? Tranquilo para vocês. Agora vamos começar as classificações dos ângulos, de acordo com algumas especificações. Por exemplo, classificação dos ângulos de acordo com a medida. Eu vou olhar para o ângulo, ver a medida que ele tem e classificá-los em... Lembra? Ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. O que é um ângulo agudo? É todo ângulo que tem medida menor do que 90 graus. Veja o esboço do meu aí. Duas semirretas de mesma origem, cuja medida é menor que 90. Ângulo reto, lembra do triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que apresenta o ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo que tem medida igual a 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele bem tranquilo que tem medida maior do que 90 graus. Então você olhou para o ângulo e classificou o ângulo em agudo, reto e obtuso. E essa classificação foi feita de acordo com a medida que ele tem. Tá? Nesse momento, nos cabe falar um pouco sobre a bissetriz de um ângulo. Lembra? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio, que corta, que parte o ângulo na metade. Bem tranquilo, né? Pega um ângulo, divide ao meio, essa semirreta que divide o ângulo ao meio é chamado de bissetriz. Falei para você que ia ser tranquilo, esse módulo 9 é supimpa de boa, tá? Bom, classificação do ângulo, dos ângulos de acordo com a soma das medidas. Agora não tem um ângulo só, tenho dois. Vou pegar os dois ângulos, somar as medidas e classificá-los em ângulos complementares e ângulos suplementares. Quem são os ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma das medidas dá 90 graus. Se eu digo que dois ângulos são complementares, estou dizendo que a soma deles tem que dar 90. Para a geometria plana, é somente isso. Se dois ângulos são complementares, a soma dá 90. Para o Jefão, lá na trigonometria, é muito mais do que isso. Se dois ângulos são complementares, a gente diz que as cofunções são iguais. O seno de um é igual ao cosseno do outro. A secante de um é igual a cossecante do outro. A tangente de um é igual a cotangente do outro, tá?
para ângulos complementares, as cofunções são iguais. Lembra aquela tabelinha 30, 45, 60? Se você pegar o 30 e o 60, 30 com 60 dão 90, então são chamados de ângulos complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Veja lá, o seno de 30 é exatamente igual ao cosseno de 60, beleza? Então peguei dois ângulos, somei as medidas e classifiquei em complementares. Ângulos complementares, ângulos cuja soma dá 90 graus. Veja, quando eu peço o complemento de alguém, quando eu peço o complemento de um ângulo, basta que o aluno pense assim, quanto falta para 90? Se eu perguntar qual o complemento de x, você olha para o ângulo x e pensa, quanto falta para 90? Se eu pedir qual o complemento de θ, você olha para o ângulo θ e pensa, quanto falta para 90? Então se eu escrevesse assim, ó, qual o complemento de x, você pensa, quanto falta para 90? Essa resposta é 90 menos x. Vamos acelerar um pouquinho. Complemento de x, 90 menos x. Complemento de alfa, 90 menos alfa. Complemento de θ, 90 menos θ. Complemento de beta, 90 menos beta. Tudo bem? Ângulos complementares, a soma tem que dar 90 graus. Ângulos suplementares são ângulos agora cuja soma das medidas dá 180 graus. Alfa mais beta daria 180, metade de uma circunferência. A gente chama de um arco de meia volta, tá bom? Ou chamado ângulo raso. Agora olha para mim, se eles são complementares, soma 90, se eles são suplementares, a soma dá 180. Quando eu pergunto qual o suplemento de x, eu estou te perguntando, olha para o x e me fala quanto falta para 180. Qual o complemento de θ? Olha para o θ e vê quanto falta para 180. Quer dizer que literalmente, se eu escrevesse assim, qual o suplemento de x, a resposta seria 180 menos x. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Classificação dos ângulos de acordo com a sua posição. Veja, há duas classificações, melhor, há três classificações do ângulo de acordo com a sua posição. Primeiro delas, nós vamos falar dos ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que não apresentam pontos internos comuns. Por exemplo, eu fiz aí três semirretas R e ST de mesma origem. Compare, por favor, esse ângulo alfa verdinho com esse ângulo alfa amarelinho. Perdão, com o ângulo beta amarelinho. Vejam que alfa e beta não apresentam pontos internos comuns. Isso os tornam ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes significam ângulos que não têm ponto interno comum. São ângulos apenas vizinhos, são ângulos apenas encostados. Vizinho não tem terreno em comum, existe um muro no meio. Então, se eles são vizinhos, existe um muro no meio, há uma divisa. De um lado para cima é um ângulo, do mesmo lado para baixo é o outro ângulo. Isso quer dizer que eles não apresentam pontos em comum, são apenas encostados vizinhos. Quando eu falo perninha do ângulo, a gente não pode chamar de perninha de ângulo, a gente chama de lados do ângulo. Por que você falou isso, gordão? Porque veja agora a classificação do ângulo chamada consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando apresentam um lado em comum, ou seja, uma perna em comum. Eu fiz as mesmas três semirretas, OR e ST, de mesma origem. Agora eu vou comparar alguns ângulos com vocês. Vejam, se eu comparar o ângulo alfa com o ângulo beta, eu vou te perguntar assim, eles apresentam um lado em comum? Eles apresentam uma perna em comum? Resposta, sim. Se eles apresentam uma perninha em comum, se eles apresentam um lado em comum, posso falar que eles são consecutivos. Então, alfa e beta são consecutivos. Agora compare alfa com gama. Compare o ângulo verdinho com o ângulo gama. O verdinho e o gama, o pequeno e o grande, eles apresentam um lado em comum? Sim, ó, eles apresentam um lado em comum, eles apresentam uma perna comum. Se apresentam um lado comum, são chamados de consecutivos. Então, alfa e gama também são exemplos de dois ângulos consecutivos. Veja agora, vamos comparar o gama com o beta amarelinho. Se você comparar o beta amarelinho com o gama cinza, tá vendo aí? O pequeno e o grande, eles apresentam também um lado em comum. Se eles apresentam um lado em comum, eles são chamados de consecutivos. Pegou a diferença? Se eles são adjacentes, eles são encostados, um do lado do outro. Um não invade o espaço do outro. Agora, se eles são consecutivos, veja, um ângulo pode estar dentro do outro.
a gente diz que o ângulo consecutivo, eles têm um lado em comum. Então você compara, pega um ângulo, compara com o outro e pergunta assim para você mesmo, existe uma perninha comum? Se a resposta for sim, eles são chamados de consecutivos. Então aí você tem os 3 pares de ângulos consecutivos escritos para vocês. Tudo bem? Bem, vou te falar, tá? Estamos pensando em vestibular, não estamos? Pô, ângulos consecutivos, irmão, deixa quieto. Ele vai falar sim dos ângulos adjacentes. 2 ângulos são adjacentes e somam 100 graus. Se eles são adjacentes, eles são vizinhos, são encostados. Então eu vou ter que desenhar 2 ângulos encostados cuja soma dá 100 graus, ou seja, cuja soma é maior que 90, ou seja, cuja soma vai dar um ângulo obtuso e assim por diante. Beleza? Outra classificação dos ângulos de acordo com a posição. Isso é bem manjado. São chamados ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos em que os lados de um são semi-retas opostas aos lados do outro. Na verdade, mano, ângulos opostos pelo vértice são ângulos opostos pelo biquinho. Tá vendo aí que eu fiz 2 retas, uma subindo e outra descendo? Eu tenho informação de 4 ângulos, 2 azuis e 2 amarelos. Os 2 ângulos amarelos não tem como você negar, eles são opostos pelo vértice sim, ó. Eles têm o mesmo vértice e as perninhas de uma são opostas à perninha do outro. Logo, se eles são ângulos opostos pelo vértice, é uma propriedade super manjada dos alunos de cursinho, tá? Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então eu posso dizer que os ângulos amarelinho alfa e beta são iguais e que os ângulos azuis gama e teta são iguais. Só que falar é fácil, né, gordão? Prova aí. Como é que eu faço para provar que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes? Posso falar? Quando eu prestei FUVEST, foi uma das questões da minha prova de segunda fase. Demonstre que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tranquilo, ó. Falo pra você. Eu entrei na FUVEST com o pé nas costas, de verdade, foi de boa. E não sabia metade do que você sabe hoje. As coisas são mais difíceis atualmente, não é? Precisamos estudar, precisamos ter garra, perseverança. Eu entendo vocês, tá bom? Bora lá, estamos tentando ajudar. Vamos para cima, tá bom? Como é que eu faço para provar, então, que os opostos pelo vértice são congruentes? Veja, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma demonstração. Se eu pegar esses 2 ângulos que eu destaco para você, ó, alfa mais gama, você percebe que isso dá metade de uma circunferência? Então, alfa mais gama vai dar um ângulo cuja medida é 180 graus, chamado de ângulo raso. Lembra que eu te falei? Vamos estender a definição de ângulo para conhecermos e trabalharmos o ângulo raso e o ângulo nu. Nesse caso, se eu somar o azul com o amarelo, o alfa com o gama, eles dão metade de uma circunferência e dão um ângulo, então, cuja medida é 180 graus. Agora imagina que eu pegasse esses 2 ângulos aqui, ó, e somasse também. Se eu somar o beta e o gama que está na tela para você agora, se eu somar o beta mais gama, isso também tem que dar 180. Então eu gerei aqui 2 equações. O que eu pensei em fazer? Pensei em pegar a equação de cima e subtrair a equação de baixo. Se isso você fizer, pegar a equação de cima, subtrair a equação de cima para baixo vai ficar assim, alfa menos beta, gama menos gama vai cortar, 180 menos 180 vai cortar. Então somando de cima para baixo vai ficar assim, alfa menos beta é igual a 0. Passa o beta para o outro lado, você acaba provando que o alfa é igual a beta, ou seja, que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tudo bem? Vejamos alguns exercícios como exemplo, tá? Eu falei para você que era bem tranquilo, que era bem elementar esse módulo 9 que falava sobre ângulos. Veja, muito legal essa questão da PUC Paraná, 168 da sua apostila, página 93. 2 ângulos complementares A e B, sendo A menor que B, têm medidas na razão 13 para 17. Consequentemente, a razão da medida do suplemento de A para o suplemento de B vale quanto? Ele diz que A e B são complementares, que A é menor do que B e que a razão entre A e B é 13 para 17. Então eu já escrevi razão, divisão, fração, lembra? A razão entre A e B, 13 por 17. Por que você pôs a razão assim, gordão? A para B? Por conta da resposta. Ele falou que A para B é igual a 13/17. Como ele fala que A é menor que B, tinha que ser nessa ordem. Se nós fizéssemos ao contrário, B dividido por A daria um número maior do que 1, né? Não vale a pena, não é o que está sendo dito aí. Então eu escrevi aí, a razão entre eles, A sobre B dá 13/17. Pensa na teoria das aulas do comecinho do ano. Isso gera pra gente, A sobre B gerou uma fração irredutível, 13/17. Aí o aluno pensa assim,
Se é irredutível, não tem mais nada para fazer. Ops, pirou? Você tá louco? Tem sim. É fração. Tudo que eu fizer em cima, eu sou obrigado a fazer embaixo. Então, olha o que eu pensei. Se eu multiplicar em cima por K, eu sou obrigado a multiplicar embaixo por K, porque isso é uma fração. Isso quer dizer, então, que eu percebo que o ângulo A tem medida escrito assim, ó, 13K. O ângulo B tem medida escrito assim, ó, 17K. Como o enunciado fala que os ângulos são complementares, a soma tem que dar 90, então A mais B tem que dar 90 graus. Substituo A por 13K e o B por 17K. Substituindo, a soma 30K tem que dar 90 graus. Passo 30 dividindo, o K vai dar 3 graus. Tendo o valor do K, já era. Eu vou descobrir, portanto, os valores de A e B, ou melhor, as medidas de A e B. A vai ser 13 vezes 3, ou seja, 39 graus. O B vai ser 17 vezes 3, ou seja, 51. Mas ele não perguntou qual a medida de A, nem qual a medida de B. Ele perguntou qual a razão entre o suplemento de A, ou seja, suplemento de 39 graus, e o suplemento de B, ou seja, suplemento de 51. Lembra que se dois ângulos são suplementares, a soma dá 180. Quando eu peço o suplemento de um cara, você olha para o cara e pergunta, quanto falta para 180? Então, o suplemento de 39 graus é 180 menos 39. Suplemento de 51 é 180 menos 51. Se nós efetuarmos as contas, isso vai ficar para a gente 141 graus dividido por 129. Ambos são divisíveis por 3. Simplifica grau em cima, grau embaixo. 141 por 129 divididos por 3 vai gerar para a gente a fração 47/43, que é a alternativa E. Tudo bem? Veja esse problema aqui, ó. Unifoa. Dois ângulos adjacentes, ou seja, vizinhos, ou seja, encostados um no outro, que não apresentam pontos internos comuns, somam 136 graus. Qual a medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes? Então pensei em desenhar para vocês dois ângulos encostados cuja soma desse 136, cuja soma fosse um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90. Chamei um ângulo de alfa, um ângulo de teta. Tá? Ele fala assim, qual vai ser a medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes? Então vou pegar o ângulo alfa, traçar a bissetriz. A bissetriz divide o ângulo ao meio, então fica alfa sobre 2, alfa sobre 2. Metade de alfa para cima, metade de alfa para baixo. Eu vou pegar o ângulo teta e vou traçar a bissetriz. Então fica metade de teta para um lado, metade de teta para o outro. Por quê, Fredão? Porque ele perguntou qual vai ser a medida do ângulo entre as bissetrizes. Ah, então a medida do ângulo entre as bissetrizes é esse aqui, ó. É esse ângulo que eu quero. Lembrem que a soma dos ângulos, alfa mais teta, era 136, o enunciado falou. O ângulo que eu estou pedindo é o ângulo entre as bissetrizes. Então ele vale alfa sobre 2 mais teta sobre 2. Veja que você tem duas frações com o mesmo denominador. Então conserva o denominador e soma os numeradores. Só que alfa mais teta é 136, então o ângulo pedido será 136 dividido por 2. 136 dividido por 2, isso dá 68, alternativa C, de cravamos a resposta. Beleza? E o último exemplo é o último da tarefa. Veja como a tarefa é elementar, como ela é simples. Então vou te falar uma parada, hein? Presta atenção nesse vídeo e vai estudar outra coisa. Presta bastante atenção, toma nota, pausa, volta para poder entender. Terminou o vídeo? Chega, vai estudar outra coisa, galera. Você tem coisa mais importante para fazer, beleza? Fala nada que eu falei. A medida de um ângulo é igual a 3/5 da medida do seu complemento. Determine a medida do ângulo. Bom, se eu chamar esse ângulo de x, eu vou escrever assim, ó, que o ângulo x é igual a 3/5 do complemento de x. Está no enunciado. A medida de um ângulo é igual a 3/5 do seu complemento. Então esse ângulo x será igual a 3/5 do complemento de x. Ângulos complementares, a soma dá 90. Então o complemento de x, você olha para o x e pergunta, quanto falta para 90? Então ângulos complementares soma 90. Complemento de x, 90 menos x. Então eu vou trocar o complemento de x para 90 menos x. Então vai ficar x igual a 3/5 de 90 menos x. Vou multiplicar essa parada em cruz. Multiplicando em cruz vai ficar 5x igual a 270 menos 3x. É hora de isolar o x. Passo menos 3x para o outro lado, 5x mais 3x vão dar 8x igual a 270 graus.
Passo 8 dividindo. X igual a 270 sobre 8. 270 graus sobre 8. Seria uma resposta perfeitamente possível. Mas, se fosse um teste, não teria não. Por que não? Porque ele ia fazer você dividir 270 por 8. E lembrar da medida do ângulo. As unidades de medida de ângulo são graus, radianos e grados. Tá bom? A Trigo vai mexer com isso daqui a pouco. Esquece um pouco. Vamos pensar em graus. Fala 1 grau, 60 minutos. Lembra? 1 minuto, 60 segundos são submúltiplos do grau. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu fosse dividir 270 por 8, vamos lá, 270 por 8 na raça, pego 27. 3 vezes 8, 24, para 27, 3. Beleza? Abaixa um zero. Baixou? De novo. 3 vezes 8, 24, para 36. 6 não dá mais para dividir por 8. Então parou a divisão. 270 graus, quando dividido por 8, já vão dar 33 graus e sobrarão 6 graus. Como 6 não dá para dividir por 8, eu vou passar graus para minuto. Lembra dos submúltiplos do grau. Grau, minutos e segundos. 1 grau, 60 minutos. Logo, 6 graus serão 360 minutos. Se eu dividir 360 por 8, isso dá cravado 45 minutos. E vão sobrar resto zero, divisão exata. Quer dizer que 270 graus dividido por 8 dá 33 graus e 45 minutos, tá? É isso aí, forte abraço, um beijão do gordão aí para você. Espero que você e a família esteja bem. Faça seus estudos orientados, tá bom? Fiquem com Deus e tô rezando, reza aí também para que logo a gente possa voltar para a Lafa e fazer o que a gente sempre fez, que foi trabalhar muito e estudar muito, tá? Um beijão, até. Tem uma tarefa recomendada aí, tá bom? Mas prestou atenção no vídeo? Ficou com dúvida? Voltou, esclareceu a dúvida? Foi assim que você fez? Então essa tarefa, irmão, fica para depois, tá? Um beijão, tudo de bom.